ensinamentos de Jesus, do amparo espiritual e da renovação fluídica. Agradecendo a Deus Todo-Poderoso e a nosso Senhor Jesus Cristo, pelo milagre da vida e por tudo que ela nos apresenta, que seja em nome de Jesus e em nome dos Espíritos amigos que nos guiam nessa caminhada terrena, que iniciamos a nossa atividade de hoje, sobretudo em nome de Deus. Vamos falar hoje alguma coisa sobre a primeira das bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É uma pequena palestra, uma humilde palestra, uma apresentação extraída de diversas fontes de aprendizado da doutrina espírita, especialmente do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa pequena palestra, essa pequena exposição tem como pretensão de contribuir para um melhor entendimento, um melhor entendimento das amigas, dos amigos presentes, em relação à prática da caridade, ao exercício da humildade e da simplicidade em nossas vidas. E nós vamos iniciar dizendo que Jesus foi certamente o mais evoluído, o espírito de maior nível evolutivo que encarnou nesse planeta. Observe, minhas amigas, meus amigos, que passados 2000 anos da sua estada entre nós, a sua forma de comunicação e de expressão permanece atual. Ele passava a ideia de um Deus bondoso, sábio e justo, e não de um Deus vingativo, de um Deus rancoroso. Ele passava a ideia de um Pai Criador do universo e de todas as coisas, apresentando uma noção real de como é o reino dos céus. De Joana de Ângeles nos diz que Jesus veio do empírio, ou seja, dos altíssimos planos espirituais, porque ele faz parte daquela comunidade de espíritos puros que estão aí, na direção das galáxias, ou seja, na direção dos mundos que povoam o universo. Portanto, minhas amigas e meus amigos, o nível espiritual de Jesus nós nem sequer conseguimos conceber. E Jesus então desceu desse altíssimo plano espiritual para viver no plano terreno, para viver conosco e conviver com a ignorância da criatura humana. E em um dos seus dias de peregrinação estava ele passando pela região montanhosa da costa norte do Mar da Galileia, nos arredores da cidade de Cafarnaum, quando notou uma multidão aproximando-se pela colina e também os seus discípulos chegando. Subiu então ao monte e, assentando-se em uma pedra, dele se aproximaram os seus discípulos. E o Mestre, então, iluminado pela luz da divindade, fala a todos aqueles que dele se acercaram. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pelo grande interesse que desperta em todos que tomam conhecimento, em todos aqueles que acompanham os ensinamentos de Jesus, até hoje muito se fala desse ensinamento. E não só desse ensinamento, como de tantos outros, porque falta ainda uma melhor compreensão, falta ainda um melhor entendimento das mensagens divinas por parte
da criatura humana. E nós sabemos que o Evangelho, através dos espíritos superiores, nos trouxe o ensinamento do que Jesus quis dizer quando usou a expressão pobres de espírito. Com a expressão pobres de espírito, Jesus se referia àqueles que não abrigam em seu coração as paixões inferiores, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo e tantos outros, o preconceito. E, evidentemente, todos nós concordamos com esse registro no item 2 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, entendendo que os pobres de espírito são as pessoas simples e humildes, desprovidas do orgulho, do preconceito, da arrogância e de tantos outros sentimentos inferiores e nocivos à saúde espiritual. E todos nós sabemos também que, aos olhos dos incrédulos, a expressão pobres de espírito tem uma conotação pejorativa, uma conotação desagradável. Mas nós não devemos nos magoar nem nos sentirmos ofendidos quando aceitamos como verdadeiras as palavras de Jesus. Entretanto, popularmente, o que se entende por pobre de espírito é a pessoa cuja criatividade, cuja dinâmica, cuja autoestima não são suficientes para motivá-lo a procurar o progresso espiritual, o progresso pessoal. Para os incrédulos, esse é o perfil do pobre de espírito, porque ele não tem a fortaleza de superar as dificuldades e nem mesmo, às vezes, de reagir diante delas. Assim, se faz necessário, então, e importante que nós aprendamos que quando Jesus usou a expressão pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, Jesus quis nos dizer que Deus quer em seu reino espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. E os espíritos ricos de amor são aqueles que acumulam fortunas que não são comparáveis com os valores da terra, com as riquezas da terra. Seus bens jamais serão corroídos pelas traças ou pela ferrugem e tampouco poderão ser subtraídos por ladrões. Os pobres de espíritos não são aquelas pessoas desprovidas de recursos e bens materiais. Eles são aqueles que reconhecem a sua carência de conhecimentos espirituais, entendem que não possuem essa riqueza desses conhecimentos, mas buscam corrigir as suas imperfeições. São desprovidas do orgulho, não se envaidecem pelo que sabem e não exibem o que têm. São simples no falar, sinceros nas ações e não ostentam a sua sabedoria. Muitas das pessoas confundem humildade com subserviência. Ser humilde não significa aceitar desmandos e muito menos ainda compactuar com equívocos. Ser humilde é aceitar as próprias limitações, procurando vencê-las na busca incansável da verdade, da sabedoria, do progresso pessoal, do progresso espiritual, nas trilhas dos nobres exemplos deixados por tantos mestres que por aqui passaram e já deixaram, então, o caminho muito bem palmilhado para que sejam seguidos. A humildade, minhas amigas e meus amigos, é a alavanca, é a mola propulsora de todas as ações realizadas em todas as áreas da atividade humana, em busca da realização do bem comum, do bem para a humanidade. Apresenta-se tolerante, apresenta-se
flagela e apiedando-se dos que pretendem afrontá-la com a sua arrogância, com a sua ignorância e com o seu orgulho. Cala-se diante das palavras alucinadas, suporta a injustiça e vibra com a verdade. Tem a modéstia como o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios, minhas amigas e meus amigos, são aqueles que têm ideia do quanto não sabem, são aqueles que têm ideia do quanto precisam ainda aprender. Foi essa a pobreza que Jesus proclamou, a pobreza dos sentimentos inferiores, representada pelo desapego das vitórias, das glórias, das vitórias passageiras, do egoísmo e do orgulho. Assim, a humildade é o requisito indispensável para chegarmos ao reino do céu. Sem ela, nenhuma outra virtude se mantém. E os discípulos de Jesus, por serem pessoas simples e humildes, eram marginalizados, porque naquela época de Jesus, a arrogância, o orgulho eram representados pelos fariseus que compunham a sociedade, compunham a elite da sociedade, e pelos publicanos, que eram os cobradores de impostos, os executores da lei, e que se consideravam então donos da verdade. E aqueles homens simples que seguiam Jesus de coração puro, preparados para receber os seus ensinamentos, eram marginalizados. E Allan Kardec nos ensina, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Jesus diz que o reino dos céus é para os simples, ele quer dizer que ninguém nele será admitido sem a simplicidade e a humildade. E que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, porque que crê mais em si do que em Deus. E Jesus, quando esteve entre nós, o que mais queria era humanizar-nos, tornar-nos pessoas melhores, companheiros fraternos, despertar em nós a prática da caridade e o exercício da simplicidade e da humildade que nos aproxima de Deus, e trazer-nos as diretrizes para nós extirparmos, para nós nos libertarmos, afastarmos do nosso coração as paixões inferiores, como a vaidade, a inveja, o orgulho, que nos afasta de Deus. Conscientizar-nos de que nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então, meus amigos, minhas amigas, nós somos espíritos imortais. E é com isso que nós temos que nos preocupar, aprendendo a amar ao próximo como a nós mesmos. E que o caminho para alcançar as bem-aventuranças é a aceitação das diretrizes de Jesus, quando ele nos diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o jugo de Jesus, minhas amigas e meus amigos, é o jugo do amor. E é por esse amor, é por essa generosidade divina que nos é concedida a oportunidade das vidas sucessivas. Várias experiências reencarnatórias com as quais nós vamos adquirindo conhecimento, vamos corrigindo as nossas perfeições pelo conhecimento da verdade. E dessa forma, então, vamos nos aproximando de Deus. Jesus queria nos dizer que seríamos bem-aventurados, que seríamos felizes, se fôssemos simples e humildes.
Mas nós devemos sempre de estar atentos para não confundir humildade com pobreza. Humildade não significa necessariamente pobreza. Humildade é tratar os nossos semelhantes com dignidade e respeito a todos eles, indistintamente. Há um texto que diz que quando você desencarnar, Deus não vai perguntar se você tinha carro. Ele vai perguntar se através do seu carro você serviu as pessoas quando elas precisavam. Deus não vai te perguntar se a sua casa era ampla e confortável. Ele vai te perguntar quantas pessoas você hospedou na sua casa quando elas precisavam de amparo e proteção. Deus não vai perguntar sobre as suas roupas, sobre o seu guarda-roupa. Deus vai te perguntar a quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar quantos amigos você teve. Deus vai te perguntar de quantas pessoas você foi amigo. Deus não vai perguntar em que bairro você morava. Deus vai te perguntar como você tratou os seus vizinhos. Deus não vai perguntar sobre a cor da sua pele. Ele vai perguntar sobre o conteúdo do seu caráter. Deus não vai perguntar se você tinha dinheiro. Ele vai te perguntar se você comprometeu o seu caráter para obter esse dinheiro. Ele vai perguntar se você fez o seu trabalho da melhor forma possível. Ele vai te perguntar a quantas pessoas você ajudou a saciar a fome. Ele vai te perguntar o quanto você contribuiu para o desenvolvimento profissional de alguém. Ele vai te perguntar o quanto você contribuiu para o desenvolvimento intelectual de alguém através do dinheiro que a generosidade divina reservou para você pelo seu trabalho. Deus não irá perguntar a você por que é que você demorou tanto para procurar o caminho da salvação. Ele vai recebê-lo amavelmente e tudo então lhe será oferecido. Tudo lhe será dado, segundo as suas obras. Ser humilde não significa necessariamente ser pobre. Ser humilde significa que quando nós temos alguma coisa, que isso que nós temos possa ser útil para nós e também para os nossos semelhantes. E o dinheiro só interfere na nossa relação com Deus quando nós entendemos que as bênçãos divinas são medidas pelo dinheiro, pelos bens materiais. O dinheiro só interfere na nossa relação com Deus quando usado simplesmente para a realização da nossa satisfação, das nossas vontades e para avivar a ganância. O dinheiro serve para que o seu proprietário, o seu conquistador, tenha uma vida confortável e também pratique a caridade. Como nos ensina a doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Nós vemos muitas pessoas pobres de bens materiais, e pessoas que entendem que por ser pobres estão preparadas, são dignas do reino do céu. Mas elas repudiam a Jesus, fechando-se nos redutos de uma fé que obscurece os seus pensamentos, que obscurece a sua razão, o seu juízo e as afasta da verdade. E elas estão realmente equivocadas, porque não é a ignorância, nem tampouco a miséria, que asseguram
a criatura humana a felicidade prometida por Jesus. O que nos encaminha para tal fortuna, o que nos encaminha para a felicidade prometida por Jesus, são os nossos atos, as nossas ações levadas a efeito, norteadas pela prática do bem, embasadas na caridade e no amor incondicional. E Jesus, no Sermão da Montanha, nos diz: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita, para que a vossa esmola permaneça no segredo, e teu Pai, que o oculto vê, premiai-te-á. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças os corroem, e os ladrões arrombam os muros para roubá-los. Acumulai fortunas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os corroem, e nem os ladrões arrombam o muro para levá-los. Pois onde estiver o teu tesouro, também estará o seu coração. Quando Jesus pronunciou o Sermão da Montanha, ele quis nos dizer, ele quis nos fazer entender, queria deixar para nós, assim, por assim dizer, um código de ética, regras de condutas para a nossa vida. E nós havemos de convir que a nossa história sem Jesus seria uma história melancólica. Antes da vinda de Jesus, nós vivíamos a lei do talião, olho por olho, dente por dente. E isso nos lembra Gandhi. Gandhi dizia que olho por olho, dente por dente, a humanidade estaria cega. E realmente, minhas amigas e meus amigos, sem a vinda de Jesus, trazendo os ensinamentos que deram novas interpretações aos antigos ensinamentos da lei de Moisés, nós estaríamos cegos. Não cegos pela lei de talião, mas cegos de espírito, perdendo-nos no caminho da espiritualidade. E em uma das tardes, nessa peregrinação de Jesus, após a peregrinação, ele estava reunido com seus discípulos e eles lhe perguntaram: mestre, quem será o melhor no reino do céu? Porque o nosso grande problema é esse, né? O problema do ser humano, da criatura humana é esse, é saber quem é o melhor. É fazer ver aos nossos semelhantes que nós somos os melhores. E nesse momento nós nos esquecemos do que nos ensina a doutrina de Sócrates e Platão, que foram precursores da doutrina espírita, do espiritismo, quando eles dizem: há sabedoria em não querer saber aquilo que tu não sabes. Mas, muitas vezes nós queremos impor no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso círculo de amizades, a nossa sabedoria, a nossa superioridade. E entre os discípulos de Jesus não era diferente. Eles estavam preocupados em saber quem seria o maior no reino de Deus. E quando indagaram então a Jesus quem seria o melhor no reino de Deus, Jesus lhes disse: será o melhor no reino do céu aquele que, além de humilhar-se e tornar-se pequeno como uma criança, não tiver nenhuma pretensão de ser superior. Jesus tomou como exemplo a criança, porque nós devemos nos apresentar na vida sempre com a simplicidade e com a humildade de uma criança. E Jesus não perdia a oportunidade de nos mostrar isso. Jesus não perdia a oportunidade de nos mostrar a importância da humildade. Em várias das suas passagens, ele se reporta à humanidade. Há uma passagem no Evangelho que nos mostra isso, é a passagem do filho pródigo, daquele filho
que teve que reconhecer a sua pequenez, teve que reconhecer as suas dificuldades, voltar para casa e dizer: Pai, eu estou aqui de volta. E Jesus, como já dissemos, nos oferece todas as oportunidades para superar as nossas deficiências, as nossas imperfeições. Mas nós persistimos no erro. Como nós podemos nos julgar superiores com tantas imperfeições a serem superadas, a serem corrigidas? Quantas vezes na nossa vida nós competimos com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com nossos filhos, com os nossos amigos? Por quê? Porque nós queremos ser superiores. Nós não queremos ser iguais aos outros. Nós queremos ser melhores. E esse egoísmo traz o sofrimento e a dor. E esse sofrimento e essa dor nos alerta, nos conscientiza da nossa pequenez. E é a dor que nos alerta que ainda nós estamos escolhendo sofrer para aprender. Mas nós não reencarnamos para sofrer. Nós reencarnamos para evoluir. Nós reencarnamos para crescer. Nós reencarnamos para cooperar com Deus na obra da criação, como nos diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. A encarnação tem também outro objetivo, que é colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Isso é o que diz a questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, minhas amigas e meus amigos, se nós contribuímos com Deus na obra da criação, o que somos nós? Nós somos co-criadores com Deus. Então nós deveríamos estar felizes, alegres, satisfeitos, agradecidos por essa dádiva divina. Mas não. Nossa percepção ainda não alcançou essa realidade. Nós ainda não percebemos isso. Nós estamos sofrendo para aprender. E nós preferimos sofrer. Porque, minhas amigas e meus amigos, o sofrimento é uma opção nossa. É uma nossa escolha. Nós escolhemos sofrer quando persistimos em ignorar os ensinamentos do Evangelho. Nós temos conhecimento desses ensinamentos, nós conhecemos o Evangelho, mas nós temos uma dificuldade muito grande em colocar em prática esses conhecimentos. E nós temos no Evangelho ainda uma outra passagem que nos reporta a humildade. É a passagem da mãe de Tiago e João, que eram discípulos de Jesus, filhos de Zebedeu. Zebedeu era um fabricante de barcos de pesca, que anteriormente havia sido amigo de Jesus e para quem Jesus trabalhou. Havia uma sociedade, né? Vejam, senhores amigos, até Jesus trabalhou. Certo? E eles tinham uma mãe vaidosa, uma mãe que queria que os seus filhos se destacassem entre os outros 10, que os seus filhos fossem considerados os melhores entre os outros 10, tentando colocá-los um à direita e o outro à esquerda de Jesus. E os outros 10 apóstolos, vendo isso, acercaram-se para impedir que eles tomassem essa posição, porque se sentiram magoados, se sentiram ofendidos. E Jesus, vendo essa movimentação, disse: em verdade eu vos digo, os governantes governam as nações, os superiores comandam a todos, mas dentre vós não pode haver superioridade. E em alguns momentos da nossa vida, nós pensamos ser superiores a outras pessoas, né? Aos nossos semelhantes. E nós esquecemos, nesse momento, de quantas pessoas passaram por esse planeta de provas e expiações que mereciam ser servidos, mas preferiram servir. E entre tantos e tantos nomes, nós nos lembramos de Gandhi, o discípulo da não-violência, Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres,
Madre Teresa de Calcutá, símbolo da humildade e do amor ao próximo. Francisco Cândido Xavier nasceu para ser servido, mas preferiu servir. Ele veio ao mundo para amar as pessoas. E algum dia alguém imaginou que um repórter se achegou ao soberano Senhor e lhe perguntou: Senhor, o que mais o surpreende no comportamento da criatura humana? E a resposta não se fez esperar. Que eles se chateiam em ser crianças, têm pressa de crescer, e quando crescem, querem ser crianças outra vez. Que eles perdem a saúde na tentativa de ganhar muito dinheiro, e então precisam gastar o dinheiro para recuperar a saúde. Que por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem-se do presente, de modo que não vivem nem o presente e nem o futuro. Que vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Então, o silêncio se fez espontâneo. E o repórter, como todo bom repórter se preza, fez uma nova pergunta. Como pai, quais as lições de vida quer que seus filhos venham a aprender? E mais uma vez, a resposta generosa não se fez esperar. Aprender que eles não podem fazer que alguém os ame. O que podem fazer é permitirem ser amados. Aprender que o mais valioso não é o que eles têm na vida, mas quem são eles em suas vidas. Aprender que não é bom se comparar aos outros. Cada um de nós tem o seu valor. Cada um tem a sua cota de conquistas, virtudes e defeitos a serem trabalhados. E todos são filhos amados, com os mesmos direitos, a felicidade e as mesmas oportunidades de progresso. Aprender que a pessoa rica não é a que tem mais. A pessoa rica é aquela que menos precisa. Aprender que são necessários poucos segundos para nós abrirmos profundas feridas no peito das pessoas que amamos. E aprender que as pessoas que amam e ferem representam as colunas de sustentação das suas vidas. Aprender a perdoar, exercitando o perdão, mesmo que tenham que começar por desculpar. Aprender que há pessoas que os amam sinceramente, mas têm muita dificuldade em demonstrar esse sentimento. Aprender que o dinheiro compra quase tudo, mas jamais a paz de consciência. Aprender que duas pessoas podem olhar para o mesmo panorama, para a mesma situação, para o mesmo problema e vê-los de forma completamente diferente. Aprender que nem sempre é suficiente perdoar os outros. É necessário também que sejamos perdoados. E às vezes perdoarmos a nós mesmos. E aí, então, se fez o silêncio. Minhas amigas e meus amigos, nós vamos ter sempre em mente que tudo que as pessoas esquecem, tudo aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, mas as pessoas jamais esquecerão aquilo que nós as fazemos sentir. E a criatura humana orgulha-se das suas conquistas. Encontra 1000 pretextos para se tornar escravo. Ignora a verdadeira finalidade, os reais valores da vida. E torna-se escrava de situações, escrava do materialismo. Vivendo em pleno século XXI, quando o avanço do conhecimento alcança culminâncias jamais imaginadas, a criatura humana ainda assim torna-se escrava do vício, escravo do dinheiro, escravo de tudo, quando negando a Deus,
se permite a mais desprezível escravidão, que é o seu auto-enclausuramento nas masmorras sombrias das paixões inferiores. E o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, veio nos orientar no processo de libertação de todas as servidões inferiores. Existem infinitas formas de escravidão e só uma forma de libertação. E essa forma de libertação é Jesus. Eu sou a porta, ele disse, e a verdade vos fará livres. Vamos então, minhas amigas e meus amigos, nos preparar para a segunda parte das nossas atividades de hoje, que é a recepção do passe, um momento em que recebemos, pela manifestação da generosidade divina, renovação das forças espirituais e físicas pelos espíritos superiores e pelos doadores de energia da casa já preparados para isso. Vamos então fazer silêncio, visualizar Jesus e fazer a prece de encerramento. Jesus amigo, agradecidos a vós estamos pelo milagre da vida e por tudo que ela nos oferece. Que possamos nós ter sempre em mente os vossos ensinamentos. Que o vosso amor infinito nos console diante das nossas dores e das nossas dúvidas. Que a vossa paz esteja sempre presente em nossa alma. E a vossa luz nos guie pela caminhada terrena. Que as bênçãos de Jesus permaneçam em nós. Assim seja, graças a Deus.